Eu acredito que o trabalho do Leão Etíope e do Meyer, que já atua há 11 anos, né, na região do Meyer, está completamente alinhado com essas ODS, porque a própria essência do nosso fazer, do nosso trabalho, né, de estar em locais públicos, né, em praças públicas, eventos gratuitos, e que são lugares que muitas vezes servem de abrigo até e de moradia para muita gente, e que são vistas como um problema por parte da sociedade. E o nosso trabalho está justamente fazendo essas atividades nesses espaços, não para excluí-los, né, mas para que eles vejam que esse lugar que eles moram, que muitas vezes é muito mais hostil do que outra coisa, também pode oferecer um pouco de saúde mental, inclusive, né? Quando a gente ocupa a praça com cultura, a gente está oferecendo uma experiência de cidade que a gente acredita, né? Mesmo que utópica, é uma experiência de cidade que iguala de alguma forma todo mundo, porque é um espaço que pertence a todo mundo, que é um espaço comum a todos, né? E a gente não está simplesmente pensando em entretenimento, né? O Leão promove diversos debates públicos que geralmente estão restritos às universidades ou aos meios de comunicação fechados, e a gente leva isso para a praça, né? Então, são professores, intelectuais, são pesquisadores, são mestres, que muitas vezes não são contemplados pela academia, a gente leva para a rua. Então, o Leão tem essa multidisciplinaridade, né, no sentido de domingo passado fizemos um festival de cinema de arquivo do Arquivo Nacional, que está fazendo no Brasil inteiro 10 edições. A única que foi na rua foi a nossa. Todos foram dentro de faculdades, dentro de fundações e tal. Então eu acho que o caráter de elos que o Leão promove também com instituições, né? A gente já fez muita coisa com a Anistia Internacional, com o SESC, com o próprio Círculo Laranja, com o antigo Norte Comum, enfim, CCBB, né? A gente já fez, além das mostras de cinema, dos debates e palestras e dos shows, a gente também promove uma feira, né, de expositores que grande parte deles mora no Grande Mérida, na Zona Norte, africanos. Então vem comida, vem artesanato, vem bebida, movimentando também a economia do bairro, né? Então acho que sim, o Leão está conectado essas ODS. Bom, o Negro Muro tem 7 anos de atividade e a gente já pintou 70 muros. Eu acho que com relação à preservação do patrimônio cultural, ele tem uma contribuição nesse sentido, não pela preservação da nossa pintura em si, né, do mural a ser pintado, mas dos lugares em que a gente está chegando. Por exemplo, a gente pintou a casa de João Cândido, né, o Almirante Negro, líder da Revolta da Chibata, lá em São João de Meriti. E ao pintar a casa dele, um mês depois, o presidente da Alerj, na época, instalou uma placa de bronze da Alerj, reconhecendo como casa, né, de João Cândido, etc. Então, isso com certeza ajuda na preservação dessa memória e desse patrimônio físico, né, material, de memória, que é a casa de João Cândido. A gente pintou a casa do Candeia, em Oswaldo Cruz, a casa da Chiquinha Gonzaga, na Lapa, pintamos o Teatro Municipal, o MIS, a Fiocruz, a ABL, o Estádio de São Januário, as escolas de samba Arranco do Engenho de Dentro, Caprichosa de Pilares, Portela e Império Serrano. Enfim, eu posso falar, são 70 trabalhos, mas é um trabalho que está totalmente atrelado com a memória negra desses territórios da cidade que a gente atua, né? Por ser um trabalho artístico, ele de alguma forma também atua enquanto uma política de memória pública, né? de memória social. E o Negro Muro não é só um projeto de pintura em muros, né? Eu estou frequentemente em sala de aula
fazendo palestras e falando sobre a pesquisa da cartografia negra que a gente desempenha, falando sobre a importância de se valorizar essas figuras negras históricas que foram apagadas e escondidas e embranquecidas. E a gente tem uma série audiovisual, documentário de 5 episódios. Tem muitas fotos dos negromuros em livros didáticos do Brasil afora. Então eu acho que é um projeto intercultural por si só, assim. E o Leão também, né? O Leão a gente tenta abarcar várias linguagens diferentes no mesmo dia, né? Teve dia que a gente fez circo, show, palestra e cinema e feira. Então, a gente está em 2 praças, né? Uma delas que é o Jardim do Meyer, que é um patrimônio histórico para a cidade, né? Inclusive esse coreto que é centenário, ele serviu de cópia para outros coretos da cidade, né? A arquitetura dele foi copiada nos coretos de Quintino, da Praça Seca, de Paquetá, enfim. Então a gente está atuando nesses espaços também a chamar atenção para a preservação desses espaços, né? A cidade fica perigosa porque não é ocupada ou não é ocupada porque é perigosa, né? A gente tenta ir na contramão desse ciclo. Da sociedade civil é difícil de esperar muita coisa, mas eu acho que é mais difícil ainda do poder público, né? Então nós, enquanto sociedade civil, né, a gente já atua politicamente só com a nossa próprio fazer, né? Assim, já é uma ação política. Agora, eu acho que retomar os conselhos comunitários, retomar todos os tipos de espaços de discussão e de assembleias populares, eu acho que fortalecer isso é uma luta urgente e que a gente não pode dar como vencida, assim, porque existe um descrédito, né, muito grande dos sindicatos, existe um descrédito muito grande né, de movimentos sociais, né, de organizações sociais no geral, assim. E a gente não pode deixar isso se consolidar, porque senão a gente não tem nem para onde ir, né? Enfim, eu espero que a gente consiga fortalecer esses espaços, que são espaços de criação, inclusive, de projetos que vão virar leis, né, que vão virar políticas públicas, e que haja um respeito e a aplicação da lei, porque a lei já prevê, né, crime de racismo, mas a aplicação dela ainda é muito pouca. A gente, enfim, está vivendo aí um caso emblemático, né, da prisão do Pose, por exemplo, a forma como ele foi encaminhado para a prisão por apologia ao crime totalmente desproporcional de várias outras figuras, inclusive artistas brancos que falam exatamente a mesma coisa que ele, têm os mesmos tipos de relacionamentos que ele. Eu falei só da parte artística. Se for pegar, então, eu acho que, infelizmente, né, a gente não vai ver a superação do racismo e de outras formas de opressão, mas a gente não pode desistir dessas lutas, a gente não pode fazer com que as nossas vidas seja aceitando esse tipo de situação. A gente não tem outra escolha senão lutar, né? Então a gente vai morrer lutando, cara, com as armas que a gente tem, né? Se for de enfrentamento político, se for pela cultura, se for pela educação de base. É um processo a longo prazo, mas a gente não tem outra vida, né? A gente não tem o poder de escolha de nossa, que saco, né? Tá tudo errado, vou me mudar daqui, vou para Mônaco. Não, a gente respeita muito o nosso chão e o nosso trabalho é totalmente conectado com isso, com o território. Gerações também, né? A gente tem compromisso também, né? A gente até comentou agora, né? Que bom que voltamos a ter políticas de editais, né, e financiamentos e leis de patrocínios federais, né, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, entre várias outras. Que bom que retornamos, mas a gente está refém apenas de política de fomento com editais, com esse formato. É muito difícil, é muito desgastante e não contempla metade dos custos que
a gente tem, quando eu digo a gente, não o Leão especificamente, mas a classe, né? Ainda é muito difícil ser reconhecido como profissional em diversos meios. A própria mentalidade dos comerciantes do MER, para mim, já demonstra isso, quando a gente vai tentar discutir algum tipo de articulação, de apoio, que não é nem em dinheiro. São muitos nãos que a gente recebe, muito pouco reconhecimento da importância do que a gente faz aqui, quando tem reconhecimento de muita gente que nem mora aqui, né? É aquele paradoxo de sempre. Mas o que eu espero é que hajam outras políticas para além dos editais, como políticas de premiação, reconhecendo atuações, né? Já tiveram editais como, e eu vou pegar falando de município, ou ações locais. Foi um edital que fez um grande mapeamento, com todas as suas contradições, mas que fez um grande mapeamento das ações locais que existem na cidade do Rio. Revelou, inclusive, que Bangu era o bairro que mais tinha. Eu acho que pegou muita gente de surpresa, inclusive gente da Zona Oeste. E que, a partir do reconhecimento dessas atividades, dessas atuações, eles foram contemplados com um valor que não era suficiente, mas que eu acho que é um modelo que funciona bem, de reconhecimento por ações que já existem, para ajudar na manutenção de trabalhos que já são feitos e que pendam para conseguir patrocínio, seja público ou privado. Enfim, essa é uma sugestão, né? Eu acho que existem várias formas de você conseguir fomentar essas ações pelas duas formas, né? Pelo Estado e pela iniciativa privada. Eu acho que já existe movimentos organizados dos trabalhadores de cultura, né? Existe um fórum municipal, estadual de cultura. Existem algumas organizações, eu não sei se precisa criar outras formas de interlocução, mas que principalmente os parlamentares de esquerda, que são atentos a essas pautas, estejam mais presentes e não só de corpo físico, mas, por exemplo, existe uma política de fomento através de emendas que pouquíssima gente tem acesso ou sabe da existência. A gente ouve falar no jornal que Flávio Dino tal, travou as emendas, mas existe uma grande janela de oportunidade de financiamento para vários tipos de trabalho, não só da cultura, mas também da saúde, diversas áreas, que podem ser financiadas por políticas de emenda parlamentar, seja estadual ou federal. E isso é uma coisa que fica restrita a patotas que estão nos círculos. Então, democratizar esse tipo de acesso, não só para a cultura, eu acho que é muito importante, que é o que a gente espera de quem a gente elege. A gente movimenta uma economia tanto dos trabalhadores que estão com a gente na feira, quanto do comércio local do bairro. Então, o próprio comerciante do bairro não reconhecer que o nosso trabalho está ajudando dele, inclusive, é uma questão muito antiga, né? Assim, ainda é um desafio. Então, acho que é isso. Assim, acho que estratégias de articulação, tanto com o poder público, com parlamentares que já defendam essa bandeira, quanto com a iniciativa privada, que até sob uma lógica neoliberal de vir entender que é importante você fomentar o trabalho da cultura, porque a cultura move a economia. Então, não é papo de esquerdista comunista, tá ligado?